Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10, a aliança e o modelo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para te adorar, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o nosso Deus. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo abra a nossa mente para entendermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. A aliança e o modelo. E o verso áureo, Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 24, verso 3. Como o nosso Deus, Criador e Redentor, o Senhor desejava estar com o seu povo e habitar no meio dele. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com Ele, em profundo relacionamentos significativos com outras pessoas. Só podemos construir com tempo e dedicação. O mesmo é verdade em relação ao nosso relacionamento com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante e de muito crescimento, mas somente se passarmos tempo com Ele. Você e eu precisamos dedicar tempo para estar com Deus, para andar com Deus. Em termos práticos, significa estudar a palavra de Deus, a Santa Bíblia, porque é através da Bíblia que Deus fala conosco, e também orar, porque quando oramos estamos falando com Deus, e precisamos também testemunhar aos outros sobre a morte, sobre a ressurreição e a volta de Jesus, envolvendo-nos na missão que Deus nos deu. À medida que o Senhor nos abençoa, seremos então um canal de bênçãos para os outros. O foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. Ao nos conectarmos com Deus, Deus nos capacita a seguir os seus ensinos, o que significa obedecer à sua palavra. Não é de admirar que a geração de seguidores de Cristo do tempo do fim, a nossa geração, seja descrita na Bíblia como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Que privilégio pertencer a esse remanescente fiel de Deus do tempo do fim, descrito como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12. Na verdade, é simples. Amamos a Deus e porque amamos a Deus, vamos obedecer ao nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de domingo, o livro e o sangue. A aliança de Deus sempre foi pela graça, pelo sangue, pela fé no sangue do Cordeiro. Desde o Jardim do Éden, um cordeiro foi morto. Há pessoas que dizem que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, e que só no Novo Testamento a salvação é pela graça. Essa pessoa não entendeu nada da Bíblia, nada do plano da salvação. Porque desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, um cordeiro foi morto. E com a pele daquele cordeiro, Deus vestiu a nudez causada pelo pecado. Desde o princípio, pelo exemplo de Abel oferecendo um sacrifício e despertando a ira de Caim, que, irado contra Abel, o matou. Mas por que Caim não foi aceito por Deus? Porque não ofereceu um cordeiro. Portanto, era pela graça, desde o princípio, era pela graça o plano da salvação. E hoje também continua sendo pela graça. Queridos, no Antigo Testamento a graça se manifestava através do cordeiro e do sangue derramado. E hoje a graça se manifesta através do Cordeiro de Deus, que é Jesus, e o sangue que Ele derramou. Nós cremos neste sangue que nos purifica de todo o pecado. Bendito seja Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 24.
Êxodo capítulo 24, vamos ler do verso 1 até o verso 8. Aqui diz: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O povo decidiu obedecer, achando que tinha força em si mesmo, poder em si mesmos, para obedecer a Deus. Eles tomaram a decisão correta de obedecer tudo o que Deus falou, mas eles estavam totalmente errados, porque estavam confiando em si mesmos. Querido amigo, querido irmão, nós somos frágeis, nós somos pecadores. Nós não temos em nós mesmos o poder da obediência. É unicamente pela graça, unicamente pelo Espírito Santo que em nós habita, que podemos obedecer os mandamentos de Deus. E Israel, quando fez este compromisso, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos, eles estavam confiando em si mesmos. E o verso 4 diz: E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo. E disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Da parte de Deus, o concerto que Deus fez com o povo era fundamentado no sangue do Cordeiro. Queridos, da parte de Deus, a salvação sempre foi, hoje ainda é, pela graça, pelo sangue do Cordeiro. Porém, o povo de Israel não tinha esta compreensão. Eles confiaram em si mesmos. Tudo o que o Senhor disser, isso faremos. O Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Para o nosso Senhor, o mais importante não é um objeto ou cronograma, mas a pessoa. Assim, ele dedica bastante atenção às pessoas, e o propósito principal das suas ações é construir um relacionamento pessoal com os seres humanos. Afinal, um Deus que é amor, conforme diz em 1 João 4,8, que Deus é amor, teria que ser um Deus que se importasse com relacionamentos, pois como pode haver amor sem relacionamento? Jesus disse: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Deus está interessado não apenas em nosso comportamento ético, na doutrina correta ou em um conjunto de ações adequadas, mas acima de tudo, Deus está interessado num relacionamento pessoal e profundo com você e comigo. As duas instituições estabelecidas na criação, lá no Éden, foi o sábado e também foi o casamento. Na sexta-feira, Deus realizou o casamento de Adão e Eva. E no sábado era o dia santo, o dia de descanso, conforme diz Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. No sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou. Essas duas instituições que vieram lá do Jardim do Éden, o sábado e o casamento, elas estão falando de relacionamento. Relacionamento de um para com o outro e relacionamento com Deus. A confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial que Deus desejava ter com o seu povo. Naquela cerimônia, o povo disse 2 vezes, ou melhor, disse 3 vezes: Tudo que o Senhor tem falado, faremos,
Isso está em Êxodo 24, verso 3, Êxodo 24, verso 7 e também Êxodo capítulo 19, verso 8. Portanto, foram 3 vezes que eles, confiando em si mesmos, disseram: nós faremos tudo o que o Senhor mandou. As pessoas realmente queriam fazer isso, mas não conheciam a sua própria fragilidade, a sua falta de poder. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Hoje, unicamente pelo sangue de Jesus, você e eu podemos obedecer. Tudo que o Senhor disser faremos, em nome de Jesus, pela graça de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Muitas vezes não queremos aceitar que a nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Mas somos assim, somos pecaminosos, somos frágeis, incompetentes, incapazes de obedecer. Temos uma tendência inerente ao mal. Para sermos capazes de fazer o bem, precisamos de receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Uma ajuda que venha de cima, do poder do Espírito Santo que Jesus derrama sobre você. Essa ajuda vem somente do alto, do poder de Deus, da sua palavra e do Espírito Santo. E mesmo com tudo isso à nossa disposição, facilmente podemos cair. Você conhece a fragilidade que você e eu temos. É por isso que um relacionamento pessoal e próximo com Deus era tão essencial para o povo daquele tempo, lá no Sinai, e é importantíssimo também hoje o relacionamento com Deus. Dependemos desse relacionamento, dependemos desta graça, dependemos do Espírito Santo que Jesus derrama sobre nós. A promessa que o povo fez, tudo que o Senhor disser, isso faremos, foi feita e foi quebrada, porque confiaram em si mesmos, e não existe salvação pelas obras. Mas esta promessa, tudo que o Senhor disser, isto faremos, poderá ser feita hoje, se confiarmos em Deus, conscientes da nossa incapacidade, conscientes da nossa pecaminosidade, mas confiantes, inteiramente confiantes na graça de Deus, no sangue de Jesus Cristo e no Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Na parte de segunda-feira, vendo a Deus. Que privilégio ver a Deus! Não viram a Deus face a face, mas viram a manifestação da glória de Deus ali no Sinai. Abra sua Bíblia e vamos ler então o capítulo 24 de Êxodo e agora os versos 9 até o verso 18. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Aqui diz que eles viram o Deus de Israel. Eles viram as manifestações poderosas de Deus ali no Monte Sinai. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam, além de ver as manifestações divinas, as teofanias, eles também comeram e beberam. Tiveram ali uma refeição. Queridos, é isso que Jesus está dizendo em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Uma refeição com o nosso Deus. Queridos, aqui diz o verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Deus trabalha em ciclos de 7.
Isso está claramente revelado em toda a Bíblia, principalmente no Apocalipse, que foi escrito todo em ciclos de sete igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 trovões, 7 reis, tudo em ciclo de 7. Mas isto já vem desde o princípio, quando Deus criou o mundo numa semana literal de 7 dias. E aqui diz que a nuvem cobriu Moisés por 6 dias e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Meu querido irmão, que experiência! Não só o povo de Israel, mas especificamente Moisés, ele teve na presença de Deus sem comer e sem beber por 40 dias e 40 noites, vivendo na presença de Deus. Após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente no Sinai. No início da subida, Moisés não estava sozinho, ele teve a excelente companhia de 73 líderes israelitas. Para os líderes, aquela foi a experiência suprema. Eles viram a Deus, o que nós chamamos de teofania, e 2 vezes o texto destaca essa realidade surpreendente. Foi também um momento para que os líderes, comendo juntos, selassem aliança com Deus. Foi um banquete e o Senhor foi o anfitrião. Os líderes foram muito honrados por Deus. No Oriente Médio, nos tempos bíblicos e até certo ponto hoje ainda, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, eles prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse a uma parte, a outra tinha o dever de vir e ajudar. Ser convidado para uma refeição era um tratamento especial que não era estendido a todos. Ao mesmo tempo, recusar um convite era um dos piores tipos de insultos. Esse fato nos ajuda a entender as histórias do Novo Testamento em que Jesus Cristo foi duramente criticado por comer com os pecadores. Lucas 5,30. E quando os crentes celebram a ceia do Senhor, eles também estabelecem esse vínculo próximo com os outros crentes que são pecadores como eles. Durante essa refeição, a ceia do Senhor, celebramos o perdão de Jesus Cristo e a salvação que temos em Jesus Cristo. Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Foi Nadab e Abiú, filhos de Arão, que foram mortos porque eles desobedeceram a Deus. Isto está em Levítico 10, versos 1, 2 e 9. Embora Nadab e Abiú tivessem tido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados ou convertidos por ela. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e ter privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. Depois de terem vivenciado tudo isso, Nadab e Abiú deveriam ser os últimos a cometer o que tragicamente fariam mais tarde. Pecaram contra Deus. E Deus usa para com os seus líderes de maior severidade. É a luz dada, é a luz cobrada. Pecado contra o Espírito Santo foi o pecado cometido por Nadab e Abiú. Foi o pecado cometido por Ofni e Finéias. Percebam que eram todos sacerdotes de Deus, ungidos do Senhor. Queridos, os que mais facilmente podem pecar contra o Espírito Santo são os ungidos do Senhor, porque Deus deu a luz, Deus deu privilégios, mas Deus exige também maior responsabilidade. Deus derrame sobre você e sobre mim, meu querido irmão e querida irmã, o Espírito Santo. E Deus nos ajude a viver a luz abundante que Ele nos tem dado, através do Antigo Testamento, através do Novo Testamento e através do Espírito de profecia. Mais de 50 livros escritos
pela serva de Deus, Ellen White, que também é uma abundante verdade para o tempo do fim, a verdade presente. Que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo e nos faça obedientes, submissos a essa luz abundante que Ele nos dá. Aleluia! Na parte de terça-feira, poder para obedecer. O poder para obedecer vem de Deus. Não é para dentro de você que você tem que olhar, buscando poder dentro de você. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Nós precisamos de um poder que venha de fora e venha do alto. Vem de Jesus Cristo derramando sobre nós o Espírito Santo. Vamos ler agora Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 e vamos ver os versos 26 a 28. Aqui diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Veja, é Deus que se propõe a fazer a obra. É Ele que se propõe a nos dar um coração novo, que ama a Deus e que tem prazer na lei do Senhor. Este coração novo é a conversão, é a salvação, é a santificação, é o coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo, o Espírito Santo. Deixaremos de ser guiados pelo espírito maligno e seremos guiados e possuídos pelo Espírito Santo. Por isso diz: eu colocarei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, que não ama a Deus, que não guarda os mandamentos de Deus, que é inimigo de Deus. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Que espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Meu querido irmão, desde sempre, desde o Antigo Testamento, aliás, desde Gênesis capítulo 1, verso 2, já no segundo verso da Bíblia, fala do Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. Portanto, meu querido irmão, o Espírito de Deus sempre esteve presente com o Pai e com o Filho. Muitos pensam que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Não, meu querido irmão. O Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo, despojado da personalidade humana. Mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito da divindade, o Espírito de Deus, é chamado Espírito Santo. Meu querido irmão, Deus age em você, em mim, Ele vive em nós através do Espírito Santo. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Por que é possível? Por que seria possível obedecer os estatutos de Deus, guardar as suas leis, guardar os seus mandamentos, guardar o sábado? Por que é possível? Porque Deus colocou dentro de nós um espírito chamado Espírito Santo, o Espírito de Deus. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Deus habita em você e em mim através do Espírito Santo. Em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que obedeceriam a Deus. Tudo que o Senhor disser, isso faremos. Êxodo 19:8, Êxodo 24:3 e verso 7. A obediência é importante para Deus, mesmo que a Bíblia ensine que nós, seres humanos, somos frágeis, deteriorados e pecadores. Essa triste verdade foi revelada não apenas na história do antigo Israel, mas pela história do povo de Deus ao longo dos séculos. Como então podemos seguir a Deus fielmente? A boa notícia é que o que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer. Deus não manda você obedecer os 10 mandamentos por si mesmo. Não. Ele manda você obedecer e dá o poder. Ele dá a capacitação, que é o Espírito Santo vivendo em você. Essa ajuda não está dentro de você, mas vem de fora, permitindo-nos fazer o que Deus requer. É obra de Deus em nós.
No cerne do seu resumo teológico, Ezequiel deixa essa verdade bastante clara. Somente Deus pode realizar um transplante de coração, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Ele o faz removendo o nosso coração de pedra e substituindo-o por um coração sensível de carne. Josué lembrou ao seu público: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Josué 24:19. Podemos decidir seguir a Deus? Esse é o nosso papel. Temos que fazer a escolha de nos render a Ele, momento a momento, dia após dia. E isso porque não temos o poder de colocar em prática, nem mesmo nossa escolha consciente de servi-lo. Mas quando entregamos nossas fraquezas a Deus, Ele nos tornará fortes. Foi Paulo que escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Reconhecendo nossa fragilidade, nossa incapacidade para obedecer, vamos buscar de Jesus Cristo o poder, depender de Jesus Cristo e do Espírito Santo que em nós habita. Por isso Paulo disse: quando eu reconheço a minha fraqueza, então eu sou forte, porque recebo de fora de mim, daquilo que vem de Deus, do céu, o Espírito Santo. Em Ezequiel capítulo 36, verso 24 a 30, nós lemos, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 36, versos 24 a 30. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus se propõe fazer a obra. Ele diz: eu vou escolher vocês dentre todas as nações, eu vou juntá-los, eu vou espalhar água sobre vocês para purificá-los, para lavá-los de todas as imundícias, de todos os vossos pecados. Vou tirar de vocês os ídolos e vos purificarei. É obra de Deus de chamar, de limpar, de nos cobrir com o manto da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus foi quem tirou as folhas de figueira de Adão e Eva. Eles se vestiram de folhas de figueira quando pecaram. Deus arrancou as folhas de figueira. Deus os vestiu com a pele do cordeiro. Deus é que faz tudo em todos. Só permita que Deus faça esta obra. Permita que Deus o purifique. Permita que Deus o cubra com a graça. Então vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, o Santo Espírito de Deus. Deus traz de volta, Deus purifica, Deus tira, Deus dá, Deus põe, Deus faz com que você possa observar fielmente a sua lei. É Ele que dá o poder para obedecer. O que Ele está fazendo, você fará. Ele se identifica com você e se você se conectar intimamente com Ele, as ações dele serão suas ações. A união entre Deus e você será dinâmica, será poderosa e vibrante. Novamente, a ênfase do texto está na ação de Deus por você e em você. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, 27. Deus ordena que as pessoas lhe obedeçam e lhes dá poder para fazer isso. O que Deus requer do povo, Ele o ajuda a fazer. A obediência é dom de Deus, não apenas nossa realização, assim como a salvação também é um dom de Deus. Meu querido irmão, se recebemos o poder para obedecer, por que achamos tão fácil cair em pecado? Porque nós falhamos na comunhão? Nós falhamos na comunhão e nos propomos lutar contra o pecado. Mas o seu dever não é lutar contra o pecado. O seu dever é manter-se em comunhão. A nossa luta é a luta da fé, é a luta da comunhão, a luta para permanecer submisso ao nosso Deus. A falha na comunhão vai resultar no afastamento de Deus e pecaremos. Mas, se mantivermos nossa comunhão de manhã, ao meio-dia, à noite, de madrugada,
se mantivermos nossa comunhão, nossa mente ligada a Deus, recebendo dele o Espírito Santo, e ele estará vivendo em nós, então viveremos em plena harmonia com o nosso Deus, com o nosso próximo, teremos prazer na lei do Senhor, porque a lei não nos condenará, porque não estaremos vivendo em pecado. E se pecarmos? Se pecarmos, temos um advogado junto com o Pai. 1 João capítulo 2, verso 1. Deus escreveu: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus intercede. Jesus nos perdoa quando nós pecamos. Portanto, meu querido irmão, o nosso desejo, nosso plano é não pecar. Essa é a vontade de Deus para você. Mas, quando você pecar, ou se você pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. 1 João 2, verso 1. Aleluia! Na parte de quarta-feira, no meio do seu povo. Como Deus escolheu viver no meio do seu povo? Através do santuário. Por isso, em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus disse para Moisés: e me fareis um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Me fareis um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Queridos, Deus quer habitar em você. Como é que Deus habita em você? Através do Espírito Santo. Deus ensinava por vários meios, e um deles era o santuário. O santuário terrestre, ou tabernáculo terrestre, foi construído por ordem de Deus. As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano da salvação que seria executado por Jesus séculos depois. Que importantes verdades teológicas e práticas são encontradas naquilo que Deus escreveu em Êxodo capítulo 25. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, e vamos ver então os versos 1 até o verso 9. Aqui diz: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre. Mas o povo de Deus tinha muito ouro, prata e cobre. Eles ganharam isso dos egípcios. Quando eles saíram dos egípcios, eles saíram cheios de ouro, de prata, de cobre, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, pelos de cabras. Tudo isso eles tinham, porque eles receberam ao sair da escravidão egípcia. E peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Verso 9, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Deus deu o modelo, Deus deu o plano de construção do tabernáculo. Queridos, o santuário celestial existe, e o santuário da terra foi uma miniatura, uma ilustração, uma maquete do santuário verdadeiro que está no céu. O santuário da terra tornou-se conhecido como uma ilustração do santuário do céu. Deus nos leva do conhecido para o desconhecido. Olhando para o santuário da terra, nós vemos ali o plano da salvação em detalhes. Começando com o pátio, onde o sacrifício era feito no pátio, entrando para o lugar santo, a sala da intercessão, do mediador, e então no lugar santíssimo era a obra do juízo, da expiação, onde estava a santa lei de Deus dentro da arca do concerto. E ali, sobre a arca do concerto, o propiciatório, que é símbolo de misericórdia, que é símbolo de perdão e salvação. Aleluia! Embora Deus estivesse conduzindo os israelitas e já estivesse perto deles, instruiu Moisés a construir um santuário. Ele queria mostrar de modo visível e concreto que estava com eles. Apesar dos seus muitos erros, ele não os havia abandonado. Assim, quando eles foram aceitos pelo Senhor novamente, eles receberam a ordem divina e começou a construção do santuário.
A Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, versos 47 a 50. Ele é maior que os mais altos céus e até mesmo o céu não pode contê-lo. Paulo disse lá em Atenas: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Além disso, o rei Salomão também declarou: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não têm poder para conter, muito menos este templo que eu edifiquei. 1 Reis 8, 27. O santuário deveria ser o lugar no qual Deus manifestaria a sua presença ao povo. Os israelitas deveriam trazer uma oferta voluntária para a construção do santuário. Eles deveriam levar dádivas valiosas, incluindo ouro, prata, bronze, madeira de acácia, vários tipos de tecidos finos, azeite de oliva e especiarias. Em Êxodo capítulo 25, verso 10 até o capítulo 27, encontramos inúmeros detalhes sobre o tabernáculo e suas cerimônias. Deus apresentou a Moisés um projeto contendo instruções específicas sobre como construir e mobiliar o tabernáculo, incluindo a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, candeeiro com 7 lâmpadas, os altares, os véus, as cores e as medidas. Deus deu tudo. Moisés teve que construir o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus deu para ele no monte. Êxodo 25, verso 9. Refletindo o santuário celestial. Existe um santuário no céu. Hebreus capítulo 8, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 8, vamos ver então o verso 1. Aqui diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário é o do céu, construído por Deus, e ele está dentro da Nova Jerusalém. É ali que está o trono de Deus, e é ali que vamos adorar a Deus de sábado em sábado, na nova terra e no novo céu. Meu querido irmão, o santuário celestial estava ilustrado no santuário da terra. O santuário da terra teve uma função especial até a morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu. 50 dias após a ressurreição de Jesus, houve então a entronização de Jesus no santuário celestial, quando ele ungiu o Santo dos Santos. Ele ungiu o santuário celestial para exercer ali o ministério. Primeiramente, o ministério da intercessão no lugar santo. E a partir de 1844, no final dos 2.300 anos de Daniel 8,14, Jesus iniciou o trabalho da purificação do santuário celestial, ou seja, o juízo celestial. A terceira e última fase do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. O santuário terrestre era somente uma amostra do santuário celestial. Perdeu a validade quando Jesus Cristo morreu na cruz. E o véu do templo rasgou-se de cima até embaixo. E no ano 70, o templo todo foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. Por quê? Porque Deus quer tirar o foco do santuário da terra para o santuário celestial, onde Jesus está intercedendo por você, meu querido irmão. Jesus é o nosso mediador. E em 1844 começou a purificação do santuário celestial, ou seja, o juízo celestial, onde Jesus é o juiz. Por quê? João capítulo 5, verso 22, Deus diz ali: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Deus deu ao Filho, que é Jesus, o poder de julgar. Ele é o juiz lá no juízo celestial. E a norma do juízo de Deus é a sua lei, a sua santa lei, os 10 mandamentos. Deus derrama sobre você o Espírito Santo e faz de você um homem e uma mulher obedientes a Deus. Habitando em nós o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter a mente obediente de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, cheios do Espírito de Deus,
Não seremos nada sem o Espírito Santo habitando em nós. Deus o Pai deu seu Filho para morrer por nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu por nós, realizando a nossa salvação. Mas é o Espírito Santo que aplica em você os méritos de Cristo. É o Espírito Santo que convence você do pecado. É o Espírito Santo que atrai você para Jesus Cristo. É o Espírito Santo que implanta em você a mente de Jesus. É o Espírito Santo que nos santifica, nos torna obedientes. Por isso, meu querido irmão, não seremos nada sem o Espírito Santo de Deus. Deus encheu aqueles que Ele chamou, encheu-os do Espírito Santo. O Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação para as cerimônias do tabernáculo. Os sacerdotes deveriam usar vestes apropriadas, mas o sumo sacerdote usava uma estola especial que continha os nomes dos filhos de Israel. Ele também usava um peitoral que continha o Urim e o Tumim e deveria estar em seu coração, Êxodo 28. Todos os sacerdotes deveriam ser consagrados, Êxodo 29. Outros itens a serem cuidadosamente preparados eram o altar de incenso, a bacia, o óleo de unção e o incenso, Êxodo capítulo 30. Vamos ler o capítulo 31 de Êxodo. Que assistência especial foi dada por Deus para que todos os detalhes do tabernáculo fossem preparados e construídos da forma bela e adequada como Ele mandou? Qual foi a assistência que Deus deu? Deus chamou e Deus capacitou. Aqui diz em Êxodo capítulo 31. Leia comigo, Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus. Deus chama e Deus enche do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente desde o princípio. Gênesis 1, 2 fala do Espírito Santo de Deus. Todo o Antigo Testamento fala do Espírito Santo de Deus, antes da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, está claro aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu querido irmão, no Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado de forma específica sobre aqueles que Deus chamava. Porém, hoje, nós vivemos na era e na dispensação do Espírito Santo. Não é sobre pessoas específicas, mas é sobre todos os que abraçam Jesus Cristo como Salvador. Todos os que nascem da água e do Espírito estão nascendo do Espírito Santo e serão também batizados pelo Espírito Santo se mantiverem em comunhão com Jesus Cristo. Meu querido irmão, Deus se propõe a encher você do Espírito Santo, assim como fez com Bezaleel. E aqui diz o verso 3: E eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e em todo o artifício. De onde vem então a sabedoria? Do Espírito Santo, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E o verso 5, e em lavramento de pedras, para engastar, e o artifício de madeira, para obrar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Verso 7. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os vasos da tenda e a mesa com os seus vasos e o castiçal puro com todos os seus vasos e o altar do incenso. Tudo que Deus ordenou a fazer, toda a mobília do tabernáculo, Deus capacitou os homens para fazerem. Deus deu dons. E o verso 11, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme a tudo que tenho mandado. Deus manda, mas Deus não deixa por sua conta. Ele capacita, Ele habilita. Assim era naquele tempo, assim é hoje. Deus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Deus está pedindo que você guarde os mandamentos dele. Mas não somente isso, Ele capacita, Ele derrama sobre você o Espírito Santo. E agora lemos no Êxodo 31, verso 13.
Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Algumas pessoas pensam que o sábado foi dado só para o povo de Israel. Não, meu querido irmão. O sábado foi dado no Jardim do Éden, antes de existir Israel, antes de existir qualquer judeu, lá no Jardim do Éden. Gênesis 2, 1 a 3. Mas aqui está falando de Israel porque Deus escolheu Israel para ser o povo escolhido, aqueles que pregariam o evangelho para o mundo todo. E hoje vivemos no Novo Testamento, que o Israel espiritual é todo aquele que abraça Jesus como Salvador e é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Eles se constituem o Israel espiritual de Deus no Novo Testamento. E aquilo que Deus pediu de Israel no passado, pede para o Israel moderno hoje. Por isso aqui está dizendo no capítulo 31, verso 13: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. É Deus que nos santifica. Primeiro Ele nos justifica, Ele nos perdoa pelo sangue de Jesus. E depois Ele nos santifica, fazendo com que o Espírito Santo habite em você. Tudo é obra de Deus. Verso 14: portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Esse mandamento é válido. Mas como é que as pessoas estão trabalhando sábado e não são mortas? Elas serão mortas no final, no juízo final? Queridos, Deus não muda, mas Deus ainda quer que você viva em comunhão com Ele e que você seja obediente aos mandamentos dEle. E Deus derrama sobre você o Espírito Santo para dar para você um coração obediente. Agora o verso 15: 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E agora o verso 18: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos. Não foi só para judeu. Matar, roubar, adulterar não é um mandamento só para os judeus. É um mandamento para toda a família humana. Em qualquer país do mundo em que você matar, roubar, adulterar, desonrar o pai e a mãe, você será visto como um desobediente, um rebelde. Deus deu a sua santa lei para a família humana toda. Mas Israel foi incumbido de guardar e preservar a santa lei de Deus como o povo escolhido de Deus. Mas vindo Jesus Cristo e estendendo a salvação para o mundo inteiro, Deus então formou um Israel espiritual. Todos aqueles que abraçam a Jesus como Salvador, eles fazem parte do Israel do Novo Testamento. E a santa lei de Deus será escrita na sua mente, no seu coração, através do Espírito Santo. Primeiramente, Deus escreveu em tábuas de pedra. Agora o Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus no seu coração, na sua mente. Meu querido irmão, aqui está. Ele enche você do Espírito Santo. Pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus encheria alguém com o Espírito Santo. O que significa? Bezaleel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo e foi enchido, ou seja, capacitado com novas habilidades, entendimento e conhecimento sobre o trabalho necessário. Além disso, Deus deu a Oliabe e muitos outros artesãos o mesmo espírito para auxiliar nessa tarefa. No meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como sinal de Deus que nos santifica. Ele é quem nos santifica. Isso significa que a observância do 4º mandamento está associada à santificação. Por isso Deus disse:
também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12. O sábado é um lembrete de que o Senhor não é apenas nosso Criador, Ele também é Redentor nosso e Ele também nos santifica. Ele transforma as pessoas por sua presença, que em nós habita. Por meio do seu Espírito e da sua palavra, crescemos para refletir um caráter de amor, bondade, altruísmo e perdão. A maior dádiva que Deus deu para Moisés foi o Decálogo. Êxodo 31, 18. Ele próprio escreveu e deu as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Essas tábuas deveriam ser colocadas no Santíssimo do Santuário Terrestre. Esta lei de Deus está no Santíssimo do Santuário Celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Aqui diz: e abriu-se no céu o templo de Deus. Existe um templo no céu, o santuário celestial. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca do concerto que existia no santuário da terra, no Santíssimo, também existe no santuário celestial, no Santíssimo. E o que existia dentro da arca do concerto? Os 10 mandamentos. Por isso, quando nós lemos em Apocalipse 11, 19, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, nós entendemos que a lei de Deus não foi destruída. Deus não muda. Acabou o santuário da terra porque era uma miniatura ilustração do santuário do céu. Mas Jesus Cristo é o nosso sacerdote e também é o nosso juiz no santuário celestial. E a norma de juízo é a santa lei de Deus. Esta é a norma do juízo. Por isso, Tiago, capítulo 2, afirma, abra sua Bíblia, em Tiago, capítulo 2, aqui diz, leia comigo, vamos ler Tiago 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Seremos julgados pela lei de Deus, a santa lei de Deus, chamada aqui de lei da liberdade. Por que lei da liberdade? Porque não condena aqueles que a obedecem. Mas quando você não obedece à lei de Deus, ela o acusa. Mas você pode pedir perdão para Jesus Cristo e Jesus o perdoa. E Deus não só perdoa, mas Deus derrama o Espírito Santo sobre você para que você se torne obediente à lei da liberdade. Você deixa de cometer adultério, de matar, de roubar, de cobiçar, de desonrar pai e mãe. Você deixa de adorar imagens e ídolos e você deixa de guardar o domingo. Você se torna guardador do sábado. Simples assim, meu querido irmão. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus coloca em você um espírito novo, o Espírito Santo, que implanta em você uma mente obediente, que tem alegria na lei do Senhor, na lei do nosso Pai Celestial. Meu querido irmão, é esta obra que Deus quer fazer por você e em você. Ele justifica você pelo sangue de Jesus Cristo, Ele santifica você pela habitação do Espírito Santo em você e Ele vai nos glorificar. Quando Jesus voltar, seremos glorificados. O corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Seremos glorificados. Por isso, meu querido irmão, Jesus é quem faz a obra de justificar, perdoar, santificar e glorificar. Só que a glorificação será realizada na vida daqueles que passaram pela justificação, passaram pela santificação e estão prontos para serem glorificados e arrebatados para o céu. Você está sendo chamado por Deus para passar por essas 3 fases: justificação, santificação e glorificação. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém. Deixe-me orar com você.
Pai querido que estás nos céus, obrigado porque Jesus é quem nos perdoa, nos justifica. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos santifica, derramando sobre nós o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá a promessa de que vai voltar e vai nos arrebatar para o céu. E o nosso corpo mortal se tornará imortal pela Tua graça. Seremos glorificados. Volte logo, querido Jesus. É o que nós imploramos em Teu nome. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.